Moçada, dentro da geoeconômica, né, as atividades extrativas. Então, o que nós precisamos lembrar e entender dentro dessa questão envolvendo o extrativismo? A palavra já é bem sugestiva. Extrativismo é você extrair do meio natural aquilo que já está pronto. O homem, ele não participa do processo produtivo. Então é claro que a atividade extrativa, ela está relacionada à exploração dos recursos naturais. E quando a gente fala em recurso natural, nós precisamos lembrar que existem os recursos renováveis e existem os recursos não renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que a natureza, de forma natural, repõe, mesmo que eles estejam sendo retirados. Só que, é claro, a natureza ela precisa de um tempo para essa reposição. Então, vamos lembrar que os recursos renováveis, a exploração deles, ela precisa ser muito bem sistematizada. Porque se ela não for sistematizada, o que pode acontecer? Mesmo que seja um recurso natural renovável, ele pode acabar. Ele pode simplesmente não existir mais. Então, tem que se lembrar e tomar bastante cuidado dentro desse processo de exploração e de extração desses recursos. Já os recursos naturais não renováveis, o nome também já diz isso, são aqueles que não há reposição pela natureza. São recursos que, para sua formação, envolveu situações muito específicas. E isso nós temos quando lembramos do processo de evolução da Terra, principalmente dentro da evolução geológica. Então, os recursos considerados não renováveis, um dia, se a exploração deles acontecer de forma intensa, eles vão acabar definitivamente. Mas isso dentro do processo de formação. Tá? O tempo de formação longo, condições muito específicas, né, para que eles surgissem, portanto, em relação ao planeta e em relação principalmente às suas características como recursos naturais, certo? Então, quando se trata do extrativismo, nós estamos falando exatamente da extração, de um processo de coleta desses recursos naturais. Por isso que a atividade extrativa, ela pode ser vegetal, ela pode ser mineral e ela pode ser animal, certo? Então, dentro da extração, portanto, dos produtos naturais, da coleta deles. O homem não participa, portanto, do processo de formação. Claro que os recursos extraídos através dessas atividades, tanto vegetal, animal como mineral, eles são destinados para fins comerciais. Então existe o comércio, porque representam matéria-prima principalmente. Tudo que envolve matéria-prima tem importância comercial. Vamos considerar que todos os recursos, todos os produtos obtidos através dessas atividades, coleta, portanto, como nós estamos dizendo, nós podemos considerá-los produtos primários e podem ser considerados a nível comercial como commodities, tá? Então, além da finalidade comercial, existe também a finalidade industrial. Afinal, nós estamos falando, de matéria-prima, recursos extraídos através dessas atividades, mas que têm um importante e um interesse muito grande no setor industrial. E também a coleta para subsistência. Como assim para subsistência? Bom, vamos entender. Essa é a atividade mais antiga praticada pelo homem. Por quê? Volta à fase primitiva do homem. O homem sobrevivia do quê? Da caça, da pesca e da
coleta, principalmente quando, né, há necessidade da alimentação. Então, subsistência, ou seja, caçar, pescar, coletar para o seu sustento próprio. É claro que a atividade extrativa ela precisa ser feita de forma que a natureza ela tenha que ser respeitada. Isso é fato. Por quê? Porque, como eu expliquei, os recursos naturais eles podem ser renováveis e não renováveis. Os renováveis, mesmo que a natureza os reponha, nós precisamos dar o tempo necessário que a natureza precisa para repor. Senão, eles também acabam. Os não renováveis, eles têm realmente, não é, um processo de formação diferente e um dia eles acabam. Claro que a exploração ela pode continuar, desde que ela também seja feita de uma forma controlada, de uma forma sistematizada. Mas o que nós precisamos lembrar sempre, todos os recursos naturais representam recursos necessários à nossa existência, ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução. Então, isso tem que ficar muito claro envolvendo esse tipo de atividade. Quando envolve o extrativismo vegetal, nós estamos falando, portanto, de um recurso renovável. Nós sabemos que nós temos espalhados pelo planeta todo várias formações vegetais. Então, nós temos formações florestais, nós temos formações arbustivas, nós temos formações herbáceas, nós temos formações complexas, são as diferentes paisagens vegetais. E nós temos, a partir daí, muitos produtos que podem ser obtidos pelo extrativismo vegetal dessas formações vegetais. Então, o processo de exploração desses recursos, né, onde a extração, a coleta, ela é feita, né, pelas pessoas, pela sociedade. Então, quais são os principais produtos que nós temos? A madeira, esse é o principal produto dentro do extrativismo vegetal, não é? Mas nós temos aí, por exemplo, gomas elásticas, né? Borracha, nós temos ceras vegetais, nós temos fibras vegetais, frutos, né? Nozes, nós temos produtos medicinais. Então, claro que nós temos aí uma grande quantidade de produtos que podem ser extraídos das coberturas vegetais. E é importante não confundir o extrativismo vegetal com a agricultura. Mesmo que sejam atividades primárias, e nós temos a obtenção de alimentos através da prática dessas atividades, então eu vou reforçar o que eu disse agora há pouco. Extrativismo é a retirada da natureza do que já está pronto. É o processo apenas de coleta. Já a agricultura, você sabe que na agricultura nós temos a participação do homem no processo produtivo. Como assim? Ó, na prática da agricultura, você sabe que o primeiro passo é a retirada da cobertura vegetal natural. Segundo passo é o preparo do solo. Aí vem o terceiro passo, semear, lançar a semente. Aguardar essa semente germinar para que o produto ele cresça, ele se desenvolva e depois você coleta. Mas veja, o homem participou de todo o processo produtivo. Então, como eu disse, são atividades bem diferentes, certo? Quando se trata do extrativismo animal, nós vamos aproveitar, claro, a fauna existente. Nós vamos aproveitar a característica da fauna que corresponde ao bioma. Porque tanto quando eu falo da vegetação, lá no extrativismo vegetal, como agora do animal, no extrativismo animal, eu tenho que entender que esses vegetais e esses animais vivem em uma certa comunidade, essa comunidade que a gente chama de bioma,
e que você tem, não é, as características desse bioma de acordo com a região onde ele está. Nós encontramos vários biomas, diversos biomas. E a cada região, a cada bioma, você vai ter, então, tanto a fauna como a flora fazendo parte, certo? No passado, realmente, a prática do extrativismo animal era feita através do quê? Da caça e da pesca. Buscar o quê? Alimentos. Né? Boa parte do alimento o homem buscava através dessas duas atividades, da caça e da pesca do animal, certo? Hoje essas atividades ainda continuam, né, com técnicas muito mais desenvolvidas, né, tanto para a pesca, tá? Como para a caça, muito mais para a pesca, né? Porque entre a caça e a pesca, a atividade que mais se desenvolveu foi a pesca. Hoje nós temos a pesca comercial, que é uma evolução, portanto, da prática dessa atividade, utilizando-se técnicas para isso, assim como nós temos a pesca artesanal, aquela feita dentro de um método tradicional, né, bem simples, bem rudimentar. E nós também temos a pesca esportiva, né? Hoje é uma modalidade que vem crescendo, justamente porque pescadores, não é, têm muitas vezes o prazer apenas de pescar e não só pescar para consumir, mas o fato de ter a pesca como uma atividade esportiva. É o que a gente chama de pesca e solte. Então, realmente, da caça, entre a caça e a pesca, a atividade que mais evoluiu foi a pesca em termos de modernização, principalmente, e de variação. No que diz respeito à caça, não é? Hoje nós não temos a prática da caça como uma atividade comercial. Ela entra mais como uma atividade, muitas vezes, artesanal. Né? A caça ela continua acontecendo em alguns lugares, não é? Para a sobrevivência, para a subsistência, ou a caça é uma atividade que surge em alguns países com a finalidade, né, de controle de determinadas espécies, ok?